Shalom, eu agradeço o Eterno por mais um vídeo, eu agradeço ao Santo Bendito pela sua presença aqui conosco. Hoje nós vamos continuar falando da série Yehoshua e a sua verdade para o mundo. Por que verdade? É óbvio, é lógico que existe uma série de interpretações errôneas sobre os ensinamentos de Yehoshua, afastando Yehoshua da verdade que é a Torá, os profetas, toda a concepção, todo o enredo que vem desde a lei que foi entregue a Moshe no Monte Sinai até a progressiva revelação do Mashiach pelos profetas. Isso foi completamente abolido. Mas a verdade é que não foi abolido. Yehoshua é o cumprimento das profecias confiadas aos neviins, é o cumprimento das profecias confiadas aos profetas. E Yehoshua ele confirmou isso com clareza. Yehoshua ele confirmou a lei, confirmou os profetas, ele se manteve na sua integridade. Mas os homens corromperam os ensinamentos de Yehoshua. E a gente, muitas vezes, por descuido ou por não buscarmos com maior profundidade os conhecimentos, os ensinos de Yehoshua, acabamos caindo nesse engodo, nesse erro e até mesmo em heresias. E por isso que nós estamos fazendo essa série, As Verdades de Yehoshua para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar de um texto muito polêmico, mas é um ensinamento de Yehoshua, não temos dúvida, está no seu evangelho. Nós vamos falar hoje sobre o Matatyahu, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 19. Nos acompanhe, por favor, e você verá o quanto isso tudo que eu estou falando para você é verdade, é inegável. É inegável. É irracional nós negarmos essa verdade. Nos acompanhe então, por favor. Eu estou lendo aqui na tradução Jerusalém. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu, a terra, não será omitido nenhum só i ou uma só vírgula da lei. Aqui na realidade, no original, no aramaico, está iot, que é a menor letra do aramaico, e o ponto. Sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o praticar e o ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Não há dúvida, eu acho que não precisava nem eu falar aqui que Yehoshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ele disse claramente que não veio abolir a lei e os profetas. Que lei é essa? Que profetas é esse? É óbvio que ele está falando da Torá e de todos os oráculos confiados aos neviins, aos profetas, que nós erroneamente, isso é um absurdo, chamamos de Velho Testamento. Não é Velho Testamento, é a revelação do Eterno para a minha vida e para a sua vida, para o mundo. E Yehoshua está falando que ele veio confirmar essas revelações, ele não veio abolir a lei do Eterno para mim e para você. Não temos dúvida que Yehoshua, ele veio confirmar a lei. E todas as revelações dos neviins, principalmente as revelações que falam a respeito dele e que falam do futuro, quando ele retornará como Gadol Melech, o grande rei de todo o universo. Mas eu quero te indagar sobre a lei. Eu quero falar com você sobre esta lei que Yehoshua disse que veio confirmar, que ele não veio abolir. Você conhece? Aí você vai me dizer, é claro que eu conheço, são os 10 mandamentos. Bem, não é só os 10 mandamentos não. E o
Pior de tudo é que nós falamos tanto dos 10 mandamentos, que é a lei, é óbvio que é a lei também, o decálogo é a lei, são 10 mandamentos, são os primeiros mandamentos que o Eterno deu para o seu povo, e mesmo assim nós não os praticamos. Nós costumamos dizer que alguns daqueles mandamentos devem ser praticados. Por exemplo, o Shabat. O Shabat é um mandamento que está entre os 10 mandamentos. Aliás, o Shabat ele foi dado antes dos 10 mandamentos. Se você examinar ali Êxodo, Shemot, você vai ver que antes do Eterno dar a sua lei no Monte Sinai, ele já mandou o povo guardar o Shabat quando veio as cordonizes, quando veio o maná do céu. Ele disse que era para recolher até o 6º dia. Quando chegasse o 6º dia era para recolher a porção dobrada, porque no 7º dia, no Shabat, era um dia santo que deveria ser guardado. O Shabat, ele já está declarado lá em Bereshit, na criação de todo a terra e de todo o universo. Quando diz que o Eterno criou todo o cosmos, todo o universo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Mas, infelizmente, hoje o mundo acredita neste engodo, nessa mentira que a lei foi abolida. Bem, pensa comigo, e é necessário que você seja racional nesta hora, porque isso é a imagem e semelhança do divino nas nossas vidas. É a razão, a lógica, o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de pensar e se perguntar, se Yehoshua ele está falando aqui que não veio abolir, mas veio confirmar a lei e os profetas, quem tem mais autoridade que Yehoshua para falar que a lei foi abolida? E é uma coisa lógica, como ele seria o Mashiach, o ungido do Eterno, o filho do Eterno, se veio abolir o que o Eterno ensinou e determinou? Bem, ok, você de repente vai falar dos 10 mandamentos, mas a lei ela não se resume nos 10 mandamentos. Conforme Moshe ben Maimonides, esses mandamentos ele conseguiu relacionar 613 mitvot são mandamentos. Dessas 613 mitvot, nós conhecemos as mitvot AC, que são mandamentos positivos, e mitvot lotase, que são mandamentos negativos. E Maimonides Ramban ainda fez mais. Ele conseguiu separar dessas 613 mitvot, 613 mandamentos, quais eram os mandamentos, o número de mandamentos positivos e negativos. As mitvot AC, que são as positivas, ele conseguiu com perfeição dizer que são 248 mandamentos positivos. E mandamentos negativos, lotase, mitvot lotase, ele separou em 365 mandamentos. E além desses mandamentos positivos e negativos, nós temos as mitvot hukim, que são os mandamentos suprarracionais. O que é isso? São mandamentos que o Eterno nos deu, que nós não entendemos, não temos a capacidade racional de entender o porquê desses mandamentos, como, por exemplo, os mandamentos dietéticos, aonde nos proíbe comer certo tipo de carne, aonde nos proíbe certa contaminação dos alimentos. Bem, inclusive nós temos vídeos passados sobre essas leis dos alimentos, que nós chamamos de kashrut, que você pode procurar e assistir. Então, essas leis que nós não entendemos e que muitas vezes nós desprezamos e dizemos, não, isso aí é do passado. Não, o Eterno, inclusive na sua lei, está dizendo que são mandamentos perpétuos. Como que eu ou qualquer outro ser humano nessa terra vai excluir um mandamento que é perpétuo do Eterno, Criador de todo o cosmos, todo-poderoso? E depois nós temos os mandamentos que são os mishpatim, as mitvot mishpatim, que são mandamentos racionais, que nós sabemos que esses mandamentos, eles têm um objetivo claro,
e lógico para ser cumprido. Por exemplo, a questão do assassinato, onde é proibido você assassinar um homem, uma outra pessoa. É lógico, e nós não fazemos isso porque é maldade. Então nós sabemos que isso aí é um mandamento racional. Infelizmente a gente seleciona esses mandamentos racionais e aqueles mandamentos mitzvot rukim, que são suprarracionais, nós simplesmente nem estudamos e excluímos. Mas não, Yehoshua, ele disse que ele veio confirmar a lei. Inclusive ele falou que aqueles que não praticarem a lei, eles serão pequenos, menores, insignificantes no seu reino. E aqueles que ensinarem, praticarem e ensinarem a lei serão tidos como grandes no seu reino. Eu te convido a você a pensar, a ponderar sobre esta verdade. Yehoshua, ele é o Mashiach que foi predito por Moshe, pela Torá, pelos profetas, e ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não veio para fazer nada além disso. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai, ela foi expressa lá no Monte Sinai, quando ele entregou a sua lei a Moshe. A vontade de Yehoshua é que você pratique a lei. Shalom, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.